Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a live de hoje. Vamos dar uns segundinhos para o pessoal entrar. Lembrando sempre que eu faço uma live todo sábado aqui no Instagram, às 18h30. E depois essa live fica disponível no YouTube como vídeo. Sejam bem-vindos, Maísa, Vera, Tiago, todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo para a nossa live de hoje, que hoje é uma live muito especial, sempre é, né? Mas eu acho que hoje é um assunto que muita gente me pergunta sempre, todos os dias no meu trabalho, então eu resolvi trazer isso porque foi uma inspiração divina mesmo, fazer sobre esse assunto hoje, porque eu acho que é um assunto bacana e que a gente precisa falar mais e mais sobre isso. Dayana, Ana Maria, sejam todos bem-vindos. Vou dar mais 20 segundos para começar a falar. E aí o resto do pessoal vai entrando, né? Vai entrando aos poucos e vai ouvindo, porque hoje é um assunto que tem um começo, meio e fim. E é bom se todo mundo ouvisse para acompanhar isso desde o início. E é muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quem está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem assiste sempre, gratidão por mais um sábado, por mais uma live, mais um bate-papo bacana sobre um assunto interessante de espiritualidade e autoconhecimento. Bom, então vamos começar, né? Eu coloquei para vocês... obrigado, Ana. Eu coloquei para vocês que o tema de hoje seria como encontrar o nosso propósito divino, que é um tema muito bacana e um tema que muitas pessoas me perguntam. Muitos dos meus clientes, quando eu estou atendendo, os meus alunos, e que eu abordo, é importante a gente encontrar o nosso propósito divino, ou a gente tem que estar em sintonia com o nosso propósito divino. E muita gente me fala assim, mas como? Como eu encontro o meu propósito divino? Como é que eu acho isso? Como é que isso funciona? Eu não sei qual é o meu propósito divino. Isso é uma coisa que muitas pessoas se perguntam sobre isso. Então, eu hoje tive essa inspiração de fazer essa live, porque não foi ideia minha, as lives são sempre... Eu sempre recebo uma inspiração de qual assunto abordar, e a gente falar justamente dessa caminhada para encontrar o propósito divino. Eu coloquei aqui no Instagram, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas na divulgação da live eu coloquei a foto de um labirinto e tinha uma casinha no meio, né? Tipo uma cabaninha. Porque eu acho que encontrar o nosso propósito divino é como andar num labirinto. Então, como é que funciona isso, né? Para a gente fazer essa analogia com o labirinto. A gente nasce... A gente não lembra da bagagem que a gente traz, mas todos nós nascemos com uma programação divina. Todos nós. Não existe ninguém que esteja aqui sem um propósito. Todos nós temos um propósito divino. E o nosso propósito divino, ele pode ter muitos aspectos. Ele não é nunca uma coisa só. Ele é um conjunto de coisas. Só que a gente não sabe disso. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai tateando para se encontrar com esse propósito divino. Às vezes a gente tem etapas a cumprir para que outras etapas possam se abrir, para que o propósito propriamente dito a gente esteja vivendo ele. Então, tudo que a gente vive é importante. Hoje eu vou ensinar aqui para vocês quais são os sinais que a gente tem de estar se aproximando do nosso propósito. E vou ensinar também as coisas que nos afastam dele, para que a gente possa evitar, tá? Antes de entrar nessa parte, eu vou contar rapidamente para vocês a minha história pessoal, da minha caminhada com o meu propósito, porque muita gente fala assim para mim, Dani, você diz isso, mas você vive o seu. Você se encontrou, você é terapeuta holística, você faz esse trabalho bacana. Você já sabe, para você é diferente. Engano, gente. Para mim não é diferente, não. Para eu ter descoberto o meu propósito divino, eu passei por uma longa caminhada em que eu tive outros passos antes de chegar até aqui.
e passei por muitos testes e desafios. Para quem não sabe, quem me conhece há menos tempo, tem gente que me conhece aqui há muitos anos, então acompanhou essa etapa minha. Eu trabalho com a terapia holística há mais de 20 anos, tá? Sempre trabalhei. Isso foi uma coisa, uma afinidade desde a minha infância. Eu tinha interesse, eu pedi um tarô para minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, eu estudava sobre vida após a morte aos 12, eu lia mitologia egípcia aos 10, eu realmente era diferente, eu tinha isso tudo, mas eu tinha crescido numa família que não tinha, numa família católica, não era uma família ligada a nada espiritualizado, diferente, e fiz vestibular, e fui, e tinha aquelas opções de seguir o caminho da mãe, do pai, aquela coisa toda. Tentei, cheguei a fazer o vestibular, não cursei a faculdade, tá? Porque cheguei à conclusão que não era meu caminho, mas tentei trabalhar na área da minha mãe, tentei trabalhar na área do meu pai e nada dava certo. Nada dava certo, gente. Eu fui enganada, eu tomei calote, eu trabalhei a beça e não fluía. Eu tentei ter um trabalho convencional, não aconteceu. E eu sempre dancei desde a infância, eu gosto muito de dançar. E quando eu tinha 20 anos eu me tornei professora de dança do ventre e comecei a dar aula de dança do ventre, que já era uma coisa fora do comum naquela época, né? E, gente, eu dei aula de dança do ventre por 22 anos. 20, não foram 2. 22 anos sem férias, dedicado de corpo e alma à dança e à terapia holística, paralelo a isso numa quantidade menor. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Porque foram 22 anos me dedicando à dança, tive meus resgates na dança, aprendi muita coisa, amo as minhas alunas para sempre. São pessoas, a dança me proporcionou encontrar pessoas, conhecer pessoas maravilhosas, ter alunas muito queridas, ter resgates espirituais fortíssimos, alunas essas que muitas continuam me acompanhando até hoje, que estão sempre perto de mim, me telefonam, assistem a live, fazem um outro curso. Mas chegou um momento que eu falei assim, acho que eu concluí esse ciclo. Isso foi em 2013, eu parei de dar aula de dança em 2013 e foi muito difícil para mim quando eu cheguei a essa conclusão. Aí vocês perguntam para mim, mas vem cá, você já tinha tudo esquematizado para parar de dar aula de dança e cuidar só da parte holística? Eu não tinha nada esquematizado. Eu apenas tinha um sentimento dentro de mim que eu havia concluído o meu ciclo, o meu trabalho na dança. E foi muito difícil, porque eu tive que dizer isso para as minhas alunas, eu tive que me desapegar, eu vivi em função daquilo 22 anos, e a dança foi super importante para mim, porque ao longo desses 22 anos que a dança me trouxe o meu sustento, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro, é meu trabalho, eu não tinha outro trabalho para me sustentar, eu pude me dedicar ao estudo, a me aprimorar, a me aprofundar nas outras coisas. Eu trabalhava com a terapia holística também, mas a dança me tomava muito tempo, porque era espetáculo, era apresentação, era vai para lá, vai para cá, é um ano em função disso, era aula. Então eu dividi o meu tempo entre a dança e a terapia holística. Mas a dança me proporcionou, foi através da dança que eu cheguei no Reiki, que eu fui fazer o Reiki 1, e quando eu fiz o Reiki 1, eu descobri que eu queria ir até o mestrado e semestre de Reiki. No dia que eu fiz o Reiki 1, eu tinha essa certeza no meu coração. Depois, então quer dizer, a dança me proporcionou pagar todos os meus outros cursos que eu me especializei. Ela me proporcionou ter acesso a livros, a estudos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ela foi importante para mim, mesmo que ela já tenha sido concluída agora. E quando foi em 2012 que eu cheguei à conclusão que esse ciclo que eu estava concluindo o ciclo, eu passei por um processo de desapego emocional, um processo de entender assim, abençoa, agradece o ciclo vivido. Foram 22 anos da minha vida. 22 anos é muito tempo, gente. É mais tempo do que a vida de muita gente. Mas eu agradeci aquilo
e falava assim, você sabe o que ia ser depois? Gente, eu não tinha a menor ideia. Porque ainda tinha uma questão da dança me suprir financeiramente, ela era 60% do que eu ganhava. Então, na hora que eu tirasse a dança, de onde iam vir esses 60% para me sustentar? Eu não tinha nada garantido, eu não tinha nada fechado. Eu só tinha uma coisa, o meu coração me dizia que o meu tempo com a dança estava concluído, que eu tinha cumprido a minha parte. Então eu sempre tive muita fé, então me enchi de coragem e falei, Deus, se você está me dizendo que esse ciclo acabou, eu vou confiar em você, vou fechar o ciclo e vou partir para o ciclo novo. Mas uma coisa eu tinha já certeza absoluta. Quando a gente está vivendo um processo desse, de fechamento de ciclo e começo de outro, não dá para você entrar com um pé no mundo novo, deixando um pé no mundo antigo. Tenham isso no coração de vocês. Se você sente que um ciclo se fechou para você, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, aonde quer que esteja esse ciclo, você sentiu que aquilo, ok, concluí, fechou, agradece, seja grato por tudo que você viveu, mas fecha a porta e joga a chave fora. Porque se você deixar um pedacinho aberto, você não conclui, você volta. Porque é sua zona de conforto, é um lugar que você já conhece. Então você acaba, na verdade, você não vira a página, você não muda a frequência. E eu tinha certeza que para eu mudar essa frequência definitivamente, eu tinha que me desfazer de tudo aquilo que eu vivi naqueles 22 anos. O que isso significava para mim naquela época? Todos os troféus que eu ganhei dos concursos de dança que as minhas alunas participaram, que eu participei, todas as reportagens, tudo que eu tinha, fotografia, roupa, CD, na época era CD, música, coisas que eu levei anos para adquirir, eu juntei tudo, o que estava muito bom eu vendi em matéria de roupa e material de música naquela época, juntei minhas alunas e quem quis comprou alguma coisa que estava bacana. Todo o resto, gente, eu doei, ou eu rasguei, ou eu joguei fora. Vocês me perguntarem assim, você tem foto aí da sua época que você dançava? Vou ter uma ou outra foto no Facebook, que não sai do Facebook, e posso ter no meu computador ainda alguma que ficou esquecida em algum lugar. Fora isso, impressa, foto, eu não tenho nada. Eu rasguei tudo, eu joguei tudo fora, porque dentro de mim eu agradeci por tudo que a dança me proporcionou. Tudo que ela me proporcionou, e não foi pouco. Eu sou muito grata, continuo sendo. Mas na hora que eu rasguei, que eu joguei tudo fora, eu estava dizendo para Deus que eu estava encerrando aquela parte, eu estava me abrindo para algo novo. Aí você fala, mas você já sabia o que você ia fazer? Eu não tinha a menor ideia como ia se desenrolar esse novo ciclo. Eu não tinha a menor ideia, mas eu sabia no meu coração que era o que eu precisava fazer. Que o meu propósito divino estava me levando para aquela direção nova. E eu fui. Fui sem saber o que encontrar, sem saber se eu ia ter o retorno financeiro que eu precisava para o meu sustento. Eu fui. Porque muitas vezes, a gente quando se vê nesses momentos, a gente quer garantias para fazer a mudança. Vocês já passaram por isso? Todo mundo passa por isso em algum momento. Eu mudo sim, mas espera aí, deixa eu garantir que eu vou ter um trabalho lá, deixa eu garantir que já tem uma paquera em vista para eu esquecer o antigo, deixa eu garantir que eu vou ter um lugar para eu ficar, para eu poder... A gente está sempre buscando controlar as situações da vida que a gente não tem como controlar. E para Deus funciona assim. Para a gente me manda o novo que eu largo o antigo. Essa seria a nossa vontade. E para Deus funciona assim. Larga o antigo que depois eu te trago o novo. É isso que a gente precisa começar a aprender.
a confiar no fluxo do universo, a confiar na divindade. Mesmo que a gente não saiba onde aquele caminho vai nos levar. A gente não precisa saber de antemão, a gente precisa confiar e ir 100%. Porque se a gente deixa um pedacinho aberto, você não faz a mudança. Você não transfere a coisa. E se você não transfere, você fica para sempre no limbo entre a vida antiga e a vida nova. Você fica igual uma gangorra, você não fica nem no lado e nem no outro. E aí o novo, ele não progride, ele não acontece, ele não flui. Por quê? Porque você não está com fé de que aquilo vai acontecer. A gente precisa ouvir o nosso coração, confiar no nosso coração, confiar na divindade, porque Deus vive dentro de nós. Entrar em contato com o propósito divino é entrar em contato com a divindade que vive dentro de você. É confiar nela acima de qualquer coisa. Confiar nela sem saber o que vem. E, gente, vale muito a pena fazer isso. E eu fiz isso naquela época. Isso foi... Eu comecei a sentir isso em 2012. Em 2013 eu estava parando de dar aula quando eu fiz esse encerramento total. E no momento que eu fiz, no momento que eu concluí, que eu não tinha mais nada em casa, que eu e a gente é testado, tá, pessoal? A gente é testado. Porque na hora que eu disse que eu não ia mais dançar, que eu não ia mais dar aula de dança, nem workshop, nem de vez em quando, nem para as alunas antigas. Eu falei para as meninas, e muitas até estão aqui, algumas podem estar até assistindo aqui essa live. Eu disse para elas, a nossa ligação pelo nosso coração vai ser para sempre. Eu só não vou mais dar aula para vocês, só isso. Mas a amizade, o carinho, o amor, isso não... E como é até hoje, continuamos juntas até hoje, isso não vai mudar. Mas na hora que eu decidi encerrar com tudo, eu tive 10 convites para me apresentar no espetáculo de alguma ex-aluna minha. E com um apelo emocional muito difícil para mim. Tipo, você foi minha professora, eu queria tanto que você participasse do meu espetáculo. Eu gosto tanto de você. E eu falo, querida, desculpa, mas eu concluí essa fase na minha vida. E eu não dancei nenhum. E eu nunca mais dancei. Dancei profissionalmente, que eu quero dizer, né? Nunca mais participei de nenhum projeto ligado à dança. Por quê? Porque senão eu não fechava a porta. Eu precisava fechar a porta dentro de mim. Enquanto eu não fechasse a porta dentro de mim, o mundo novo não ia acontecer. Eu não ia estar indo no caminho do labirinto para poder alcançar o propósito divino. E aí eu fechei a porta, não foi fácil, mas, gente, foi quase imediato. Quando eu concluí tudo, o meu outro lado do meu trabalho, como terapeuta holística, simplesmente se expandiu. E eu comecei a ver e eu pensei, nossa, tá tudo exatamente na hora certa, que quando virou 2012 para 2013, quando isso começou a acontecer, quando eu cheguei à conclusão que o meu ciclo tinha que se fechar, porque eu tinha concluído meu ciclo na dança, era um momento do mundo em que as pessoas estavam despertando a consciência, muitas pessoas precisando de ajuda. Eu não ia ter como dar conta de trabalhar como terapeuta holística e ainda dar conta de aula de dança. Eu não ia ter saúde para isso, eu não ia ter tempo, eu não ia poder disponibilizar. Então, como eu tinha encerrado a dança, eu pude me dedicar de corpo e alma. E aquilo foi, veio uma coisa atrás da outra e foi crescendo e foi se expandindo. E eu falei, meu Deus, obrigada por essa oportunidade, obrigado que eu consegui fechar aquela porta. Se alguém me dissesse, antes de 2013, que olha, você vai ter um resgate com a Atlântida, você vai escrever um livro sobre a Atlântida, você vai lembrar de toda a sua vida na Atlântida, o que isso interferiu na sua caminhada espiritual. Você um dia vai estar fazendo live no Instagram falando do seu livro, falando de espiritualidade. Eu ia falar, vocês estão loucos. Isso nem passava pela minha cabeça. Eu parei de dar aula na minha primeira viagem para o México, foi onde o meu resgate com a Atlântida começou.
E aí, quando eu viajei, eu vi tudo aquilo e aquele resgate começar, eu entendi que um novo ciclo estava se abrindo para mim. Um ciclo que me levava ao coração do meu propósito divino na Terra. E hoje eu digo a vocês, em 2020, que eu me sinto hoje vivendo, quando a pandemia começou, eu comecei as lives aqui no Instagram com a pandemia. E nada por acaso, eu passei os primeiros 10 dias da pandemia no México. Cheguei no Brasil 26 de março. E foi quando tudo começou, a necessidade que eu falei, eu tenho que começar a fazer live, eu tenho que começar a conversar com as pessoas, todo mundo, eu ajudo os meus clientes, meus alunos, mas eu preciso conversar com pessoas que não me conhecem. As pessoas estão precisando de ajuda. E eu comecei a viver isso e criei as dicas positivas e as dicas positivas as dicas positivas do WhatsApp crescendo. Quem quiser eu posso adicionar nas dicas positivas, que eu mando uma dica positiva de segunda a sábado, todo dia, religiosamente no WhatsApp. E as lives aqui. E hoje eu tenho a certeza que eu estou vivendo o meu propósito divino e que eu fui preparada ao longo da minha vida para fazer o que eu faço hoje. Os meus cursos, os meus atendimentos, as lives, os vídeos, as meditações e tudo mais que Deus me colocar no caminho que for para eu fazer. Então eu tô contando a minha história para vocês entenderem que para mim não foi super fácil assim. Ah, vai lá, vai ser terapeuta holística e pronto, você já se encontrou. Não, eu passei por muitas coisas e tive que tomar decisões muito difíceis que eu estava completamente no escuro de como ia ser dali por diante. Então, amigos, eu tô aqui falando isso para vocês porque como foi comigo, está sendo comigo, é com vocês também. Lembrem-se, todos nós temos um propósito divino. E você está mais perto do seu propósito divino do que você pode imaginar. Ele está muito mais perto de você. Às vezes está faltando um pedacinho para você se conectar a ele. E é isso que a gente vai também conversar aqui hoje. Então, antes da gente chegar no ponto de como a gente se conecta a ele, vamos falar um pouco do que nos afasta dele, que é tão importante quanto do que nos conecta. Porque aquilo que nos afasta, ele tira, a gente vai se perdendo no labirinto e vai se afastando do núcleo do labirinto. Quando o nosso objetivo aqui nessa vida é a gente se aproximar desse propósito. O que nos afasta dele? O nosso ego nos afasta dele. A nossa ilusão de que a gente tem algum controle, de a gente querer controlar o fluxo da vida, nos afasta do nosso propósito divino. Porque veja bem, nós não temos controle de absolutamente nada. Esquece o controle, gente. Chuta o balde do controle. Você não vai controlar nada. Você não vai controlar como é a sua vida daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. O que você pode fazer é estar alinhado com o fluxo do universo. Alinhado com a vontade do seu coração. Isso é o que te mantém no caminho certo. Sem controlar, substitui o controle pela confiança. Procura deixar o aprendizado entrar. Confia. Você não precisa enxergar para confiar. Você confie na divindade e observe com humildade e com clareza. Observe os sinais que você recebe para saber se você está no controle. Quer ver um exemplo que atrapalha a gente do nosso ego? O nosso ego, veja bem, às vezes as pessoas tratam o ego como um vilão. O ego não é um vilão. O ego é a nossa personalidade, nosso eu consciente, certo? Ele não é um vilão, ele é importante para essa vida. Ele só não pode ocupar um espaço maior do que ele deve ocupar. Ele tem que estar dentro do espacinho dele, cumprindo a parte dele. Exatamente, Carla, o universo dá sinais constantemente, mas a gente só consegue enxergar esses sinais se a gente entende que a gente é parte de um todo e que o mundo não gira ao redor de nós. Então a gente erra quando a gente deixa o ego tomar uma dimensão maior do que ele precisa ter e aí ele quer assumir o controle da vida, ele quer assumir o controle do que vai acontecer, ele quer assumir o controle do fluxo. Por exemplo,
Eu nunca tinha feito live antes na minha vida, gente. Nunca. Nem para colocar no story, nada. Mas, e quando eu pensei, tenho que fazer, veio aquilo no meu coração, imediatamente eu falei assim, meu Deus, será que eu consigo fazer? Será que vai dar certo? E eu tinha um medo, que eu sempre tenho esse receio, no caso da minha especialidade, na minha área, a gente deve ter sempre esse cuidado. Será que isso vai estar sendo uma vaidade da minha parte? E eu tô querendo, sei lá, me exibir, me expor. E eu peço a Deus todo dia para que eu tenha humildade para cumprir minha missão. Para que eu possa ter essa consciência. E aí eu pedi uma ajuda. Primeiro pedi muito a Deus. Falei, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal que, se for pro bem de todos, que eu faça live, que eu me exponha humildemente, a live da minha casa, com as minhas palavras, eu faço do meu celular, sabe? Eu não tenho uma equipe de gravação, eu não tenho edição, não tenho nada. E aí eu falei, me dá um sinal se é para isso mesmo, porque dentro de mim eu sentia que o momento era esse, porque eu precisava alcançar mais pessoas. Pessoas estavam precisando ouvir muitas coisas que eu podia compartilhar ao longo da minha caminhada, que era bacana. Aí eu liguei para o meu amigo Alexandre Coutinho. Não sei se ele está assistindo aí ainda, que eu vi que ele entrou, mas eu liguei para ele, compartilhei isso com ele. Eu falei, Alexandre, me dá uma luz. Eu tô preocupada se eu faço live ou não. Você acha que vai ser vaidade da minha parte? Você acha que eu vou estar entrando num terreno que vai ser perigoso, energeticamente, no sentido de poder me deixar me achando máximo? Sei lá. Aí ele falou pra mim uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele me contou uma história sobre os monges franciscanos, se eu não me engano, na Idade Média, e falando dessa coisa de se preservar e que não adiantou, e ele falou assim, qual é o teste que você acha que você vai passar que você já não passe por fazer a live? Aí eu falei, eu acho que nenhum, porque eu acho que testada eu sou todos os dias. Tô testada em tudo. Eu falei, você tá certo. Quer saber de uma coisa? Vou parar de ter medo, vou parar de ficar preocupada com o que eu não devo, e vou focar em fazer a minha parte, aquilo que eu fui preparado ao longo da minha vida para fazer. E vou procurar compartilhar com as pessoas o que eu puder, para que eu possa de alguma forma ajudá-las, mesmo que elas não sejam meus alunos nem meus clientes, não tem problema. Eu quero dar a minha contribuição nesse momento difícil. E eu comecei a fazer e tô aqui e adoro e tô feliz e sei que ajuda as pessoas, que tem pessoas que me escrevem e dizem que tá ajudando, que ouviram alguma coisa. Eu digo uma coisa, gente, eu tô aqui no meu propósito divino fazendo a minha parte. Eu não posso, claro que vai ter gente que vai assistir o que eu falo, que vai concordar, que não vai concordar, que vai gostar, que não vai gostar, tudo bem, é um direito das pessoas, mas eu tô aqui fazendo a minha parte. Eu tô procurando ser um canal, porque eu acredito sinceramente que o importante aqui não sou eu. O importante é a mensagem, não o mensageiro. Eu só sou um canal por onde essa mensagem está vindo. Muitas pessoas no mundo estão sendo canais, todos nós somos canais da divindade. Isso é estar conectado ao propósito divino. É você ser um canal da divindade. Por que o ego atrapalha? Quando o ego acha que a questão é dele. Se eu ficar preocupada, eu não saí bonita no vídeo, meu rosto saiu assim, eu não vou postar esse vídeo porque eu estava falando, eu engasguei, falei a palavra trocado. Não importa. Todo mundo entende que isso faz parte, ninguém é perfeito. O que importa é que a gente está fazendo as coisas de coração. Então lembre-se, para você se conectar ao seu propósito divino, sinta no seu coração. Siga o seu coração. Tudo é propósito divino, trabalhar é propósito divino. Por exemplo, quem é mãe, quem é pai é propósito divino. Ter filhos é uma missão linda. É só isso a minha missão? Não, seu propósito divino pode ter muitos momentos, mas talvez as pessoas que têm filho pequeno ainda, eles são a prioridade. Porque eles são o seu propósito divino mais importante naquele momento.
Quando seus filhos crescem, eu cumpri aqui a minha maior parte, então eu posso, claro que você não vai deixar de amar nem de amparar o seu filho, mas eu posso, agora que meus filhos estão crescidos, eu de repente posso me dedicar a um trabalho voluntário, eu posso me dedicar a uma outra faculdade que eu queira fazer. Gente, nunca é uma coisa só. E qual é a receita? Olha que interessante. Qual é a receita para que a gente saiba se a gente tá... Aí alguém fala assim, mas qual é o meu propósito divino? Sabe como é que você descobre o seu propósito divino? Tudo aquilo que te traz satisfação interior. Você tem que sentir prazer, satisfação. Quando o seu coração te dá satisfação, você está conectado ao seu propósito divino. Você não precisa sair procurando ele, correndo, se ele está escondido atrás de algum arbusto. É aqui dentro que vai te dizer onde ele está. Lembra, e observar os sinais. E quando você não estiver conseguindo descobrir aonde ele está, mas eu não sei nesse momento o que me dá satisfação, peça ajuda a Deus com todas as letras. Eu falo em voz alta em casa. Você diz assim, Deus, me dá um sinal do meu propósito divino. Me dá um sinal porque eu não estou enxergando. Eu não estou conseguindo ver. Me dá um sinal. Então você pede o sinal e entrega. E não tenta controlar. Não é pedir o sinal assim. Pedir o sinal. Passaram 2 horas, até agora o sinal não chegou. Não é assim. Pede com o coração e entrega para Deus. Para o campo quântico, para o Criador. O nome que você quiser. E observa, porque o sinal vai vir. E sabe como é que o sinal vem? O sinal vem numa forma chamada sincronicidade. O que é a sincronicidade cósmica? Você está, de repente, pedindo um sinal, aí você está andando na rua e vê um outdoor que está dizendo assim, você acaba de encontrar o que estava procurando. Você lê isso, você toma um choque, você fala, pera, meu Deus, eu acabei de pedir um sinal e quando eu olho o outdoor escrito, você acaba de encontrar o que estava procurando, entenda que Deus está te respondendo. Deus pode estar te respondendo agora nessa live. Porque, gente, sábado à noite, 6h30 da tarde, tem 20 pessoas aqui assistindo. É acaso? Não. Vocês deixaram de fazer alguma outra coisa para estar aqui assistindo agora. Porque talvez a divindade que existe dentro de vocês trouxe vocês aqui agora porque pode ter algo que eu fale, que vem através de mim, que vai ser útil para você. Então vamos ler os sinais. Vamos nos abrir para os sinais. O sinal pode vir num livro, o sinal pode ser uma live, o sinal pode ser um vídeo do YouTube, o sinal pode ser o que for, mas fica ligada nos sinais e lembra da satisfação. Aí você fala assim, satisfação, mas como? Nós temos, eu vou ensinar para vocês, um método muito fácil da gente ir descobrindo o quanto a gente está próximo do nosso propósito divino. Imagina que a gente tenha um termômetro interior. Existe um termômetro no nosso coração. Esse termômetro que vive no nosso coração, a parte mais baixa dele é muita insatisfação, depois vem insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito, extremamente satisfeito, e o ponto mais alto do termômetro chama-se gratidão. Então, você tem que observar na sua vida, no que você está vivendo, como está o seu termômetro em relação ao que você está fazendo. Em relação à sua vida pessoal, em relação à sua vida familiar, em relação à sua vida profissional, em relação aos seus estudos, à sua espiritualidade. Como anda o seu termômetro? Tá igual aquelas lojas de departamento que você aperta o botãozinho, insatisfeito, muito insatisfeito, mais ou menos, muito. A gente também tem no coração. Esse é o seu termômetro. E sabe por que a gente tem esse termômetro? Porque Deus é tão maravilhoso,
Como ele sabia que a gente não podia nascer lembrando tudo certinho, a gente não vem com um aplicativo, meu propósito divino é isso aqui, estudar medicina, casar com tal pessoa, ter tais filhos. Não, a gente não vem com isso assim. Então a gente vem com um termômetro. Então quando você tiver uma coisa que você vê lá que o termômetro tá batendo muito insatisfeito, tá? Acorda para isso e fala assim: então tem alguma coisa aqui que eu tenho que mudar. Isso aqui não tá legal. Às vezes não quer dizer que a gente não vá se dedicar. Não é porque a gente está no nosso propósito divino que tudo acontece de forma instantânea. Não acontece. Mas o que eu tô falando é de uma insatisfação interior, tá? Então quando toca lá o muito insatisfeito, significa que você às vezes está insistindo num caminho que não é por ali. Tenha a humildade de observar. Aí, se você vai um pouco mais para cá, o termômetro começa a subir. Aí já fica pouco insatisfeito, já começa a ficar satisfeito. Significa o quê? Já está mais perto do propósito divino. E quando você entrar numa coisa que você vai estar super satisfeito, você tá lá na beirada de se conectar. E quando você sentir uma gratidão profunda por estar vivendo alguma coisa, você tá perfeitamente alinhada com o seu propósito. E quando eu digo gratidão, claro que a gente agradece a Deus por estar vivo, por tudo isso. Não é esse tipo de gratidão que eu tô falando. É a gratidão de dizer assim: Deus, obrigada por eu estar vivendo isso agora. Mesmo que não esteja concluído, mesmo que não esteja completo. Por exemplo, se o seu propósito divino é ser mãe, né? Então, na hora que seu filhinho nasceu, o seu termômetro tá lá em cima na gratidão e você tá agradecendo a Deus porque você tá tendo seu filho. Ou a gente está agradecendo a Deus porque a gente está num trabalho que a gente está apaixonada. Ou que a gente está se mudando para uma outra cidade e o seu termômetro interior do coração tá lá. Mega, Deus, obrigado por eu estar aqui. Eu tô tão feliz de ter me mudado. Então significa assim, alinhada total com o propósito divino. Então essa é a sua referência de como eu encontro o seu propósito ou não. É aí que bate a referência. Eu me sinto bem? Como é que tá o meu termômetro interior? Tô satisfeita? Tô pouco satisfeita? E vai vendo, sabe aquela brincadeira que a gente brincava quando era criança? Que fechava o olho e tá quente, ih, tá esfriando. Aí você anda para outro lugar. Agora tá aquecendo. É a mesma coisa com o propósito divino. E nas horas que não tiver dando de identificar o termômetro, pede ajuda dos universitários. Pede ajuda para o universo. Fala: Deus, divindade que vive dentro de mim. E olha só, o Deus que vai te ajudar, ele não tá lá no céu, no meio das nuvens, não. Ele tá aqui dentro. Porque um pedaço do Criador vive dentro de você. É a divindade que vive dentro de você. E aí você vai virar para essa divindade e vai pedir: por favor, me ajuda, me dá um sinal, me dá uma dica, e fique aberta para ver os sinais. A sincronicidade cósmica é Deus te respondendo e estabelecendo com você um diálogo. Um diálogo que você tem condições de interagir com ele. Então siga por ele. Como eu falei para vocês, eu estava viajando de férias no início da pandemia, porque eu já tinha comprado a viagem um ano antes. Não sabia que isso tudo ia acontecer. E aí todo mundo virava para mim 4 dias antes de eu viajar e dizia assim: você vai viajar. Mas o meu coração dizia assim: vá, está tudo bem. Vá. E cada dia tinha alguém me bombardeando. Meu Deus, que coragem, como é que... Eu já tinha até parado de falar, porque as pessoas estavam em choque quando eu dizia que estava indo viajar. E o coração dizia: vá. E as sincronicidades diziam: vá.
Vá que vai dar tempo. Vá que você vai voltar e vai ficar tudo bem. Então foi uma viagem, um teste de fé. Um teste de confiança no propósito divino. Mas eu tinha um motivo espiritual para essa viagem. Eu tinha um resgate a cumprir. E eu sabia no meu coração que eu precisava resgatar aquilo naquela hora, que não dava para ser depois. E eu fui. E eu digo a vocês que dia a dia, foram 10 dias, que eu fui seguindo a minha intuição, as minhas orientações espirituais, dia a dia. E dia a dia eu recebi uma enxurrada de notícias daqui, uma enxurrada de notícias da família, todo mundo desesperado, pelo amor de Deus, você não vai conseguir voltar, meu Deus do céu, aquele desespero. E dentro de mim, meu coração dizia, está tudo bem, fique tranquila, continue seu resgate, cumpra o que você tem que cumprir, descanse um pouco, porque você vai ter muito trabalho pela frente. E eu fiz tudo e deu tudo rigorosamente certo. Mas se eu tivesse deixado que o medo tomasse conta de mim, se o meu ego tivesse ocupado o espaço que ele não deveria ocupar, teria dado tudo errado. Então, amigos, lembra do labirinto? É o coração e o termômetro. Se você sentir dentro de você, é agora, vá, siga, vá em frente. E cada um de nós tem a dar, cada um de nós, o propósito divino de cada um é único, o de ninguém é igual ao de ninguém. Eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, mas ela não vai ser igual a de vocês, mas eu estou mostrando que é assim mesmo, que é passo a passo. E peça ajuda sim. E lembra do termômetro interior do coração. Lembra que esse dispositivo satisfação, insatisfação é a coisa mais certa que você tem dentro de você. Se você estiver seguindo um caminho que só vai gerando insatisfação, muita insatisfação, extrema insatisfação, significa o quê? Você está se afastando do seu propósito divino. Aí você dá uma mexida na sua vida e você começa a se sentir satisfeito, muito satisfeito, caminhando para a gratidão, significa o quê? Que você está se alinhando ali firme. E, gente, é uma sensação maravilhosa. E as coisas não precisam estar concluídas para que a gente sinta isso. Porque mesmo que a gente esteja, por exemplo, se o seu propósito divino é correr uma maratona, se correr uma maratona está no seu propósito divino, só de fazer a inscrição para a maratona você já está sentindo a gratidão. Você não precisa ter concluído ela para sentir. O seu interior já te diz que você está no caminho certo. Então, cuidado para não achar que você precisa ter terminado para se sentir grato. Ai, fiz a minha inscrição da maratona. Tô com o meu papel, meu lugar tá garantido, meu número é tal. E dentro de você, você já tá sentindo essa gratidão interior, que na meditação a gente chama de bliss. O bliss é isso, é uma alegria interior, é uma felicidade, é uma gratidão a Deus, a oportunidade que a gente está tendo, que é uma coisa que a gente não tem explicação, não tem dinheiro, não tem experiência física, não tem experiência gastronômica, não tem nada que possa chegar perto dessa sensação de estar alinhado com o propósito divino. Porque a gente sabe que a gente custa para chegar nele, a gente não obrigatoriamente chega nele muito cedo. Ou a gente vai passando por preparações, aí a gente fala assim, eu perdi então muito tempo na minha vida até agora, e agora que eu estou começando. A gente nunca perde tempo. Se Deus te levou por um outro caminho, é porque tudo isso que você viveu te agregou conhecimento para que você esteja pronto agora. Mas com certeza todos nós compartilhamos desse momento do planeta onde todos nós estamos prontos e estamos um portal aberto para a gente viver o nosso propósito divino. Todos nós estamos sendo convocados para o propósito divino agora. Então vamos nos abrir para ele. Mas eu tenho ainda, eu trabalho o dia todo, eu não posso me dedicar como eu gostaria. Tudo bem, faz seus cursos, vai estudar, vai aprender,
Por quê? Porque tudo tem seu tempo, daqui a pouco você se aposenta, vai poder se dedicar full time. Enquanto isso, a gente não precisa assim, quando eu terminar de trabalhar e for me aposentar, aí eu vou começar a me dedicar a essa área da espiritualidade. Não! Comece agora, comece a estudar, faz seus cursos, pratica, se dedica dentro do tempo que você pode. E se tiver no seu propósito divino, a espiritualidade vai conspirar a favor e vai te abrir, de repente você se aposenta, tem uma oportunidade e você já está pronto. Então a gente não precisa esperar para viver. Se você tem filho pequeno, vai estudando, cuida dos seus filhos, eles são seu propósito divino. Eles são a sua prioridade. Mas não quer dizer que você não possa fazer um curso, você não possa estudar, você possa estar se preparando para daqui a pouco, quando eles crescerem, você poder dedicar um tempo maior a isso. Tá dando para entender o que eu quero dizer, gente? Deixa eu acompanhar aqui o tempo, porque eu tenho mais ou menos 10 minutos. Eu queria dar um exemplo de uma criança que hoje é uma adolescente de 18 anos, em que vive o propósito divino dela com muita intensidade. É claro que não é uma coisa comum, mas é um exemplo maravilhoso. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar da Kiana Kramaric, desculpa. Vocês já ouviram falar dela? Se alguém ouviu falar dela, põe aqui no comentário para mim. Teve a oportunidade. Ela é uma menina, ela é uma adolescente, acho que ela tem 18, 19 anos hoje. E ela, desde os 4 anos de idade, ela começou a ter visões e sonhos. Aos 4 anos. E ela desenha e pinta. E ela começou a pintar quadros com 4 para 5 anos de idade. Os quadros dela são a coisa mais espetacular, mais linda que vocês já viram na vida de vocês. Eu recomendo a todos buscarem no YouTube os vídeos da Akiane. Escreve Akiane com K, Kramaric, mas o nome dela é Akiana, tá? Os vídeos da Akiana. Gente, é absolutamente maravilhoso. E a pintura dela é uma pintura muito espiritual. Muito espiritual, tá? E ela nasceu numa família em que os pais não têm religião. A mãe dela era ateia. Não é mais, tá? Não é mais. E quando ela foi na Oprah Winfrey, com 5 anos de idade, ela foi em um monte de programa de TV e eles perguntaram para ela, vem cá, de onde que você tira essas ideias, essas inspirações? Ela diz assim, de Deus. Deus fala comigo. Eu não consegui explicar por palavras a minha visão, então eu decidi pintar. E tem um quadro dela que ela pintou aos 6 anos de idade, que é um dos quadros mais valiosos dela, que chama Príncipe da Paz, que é o quadro de Jesus. E ela queria muito pintar ele. E ela dizia que ela não conseguia ver o rosto dele com nitidez nas visões dela. E ela falou isso com Deus. Ela pediu, poxa, eu queria tanto pintar ele, mas eu não vejo o rosto dele, eu não sei como é que eu vou fazer o rosto dele. E ela fez o pedido dela e entregou. E um dia bateu na porta dela um carpinteiro e o carpinteiro disse assim, você está pedindo para ver um rosto, pode fazer o meu. O carpinteiro que bateu na porta dela. E ela fez como o rosto dele, sendo o rosto de Jesus. O nome desse quadro é Príncipe da Paz, que é um quadro super diferente. E todos os quadros dela são espetaculares. Ela pinta galáxias, ela pinta as dimensões superiores que ela já visitou e que ela já viu. Ela pinta, é uma coisa assim, muito, muito, muito emocionante. Muito emocionante. Vale a pena, gente. Então, esta menina que hoje tem 18 anos, só 18 anos, pra vocês terem uma ideia, os quadros dela valem mais de $1 milhão. Super valorizada em galerias e tudo. É uma menina que super simples, em que ela vive o propósito divino dela. E ela diz isso. Eu peço a Deus só para eu cumprir minha missão. Porque estar afinado com o propósito divino é compreender que Deus age por todos nós. É Deus que age pela gente, não é a gente.
não nos pertence. As informações que eu compartilho com vocês aqui agora não me pertencem. Elas só passam por mim. Como que passa por cada um de vocês, não pertence a vocês. Passa por vocês. Porque Deus vive em todos nós. E quando a gente afasta o nosso ego e a gente deixa que a divindade age através de nós, a gente está conectado ao nosso propósito divino. Então lembra, se você estiver muito preocupada, mas o que os outros vão pensar, será que as pessoas vão gostar de mim? Esquece isso, isso é preocupação do ego. Se conecta ao seguinte, esse é o meu propósito divino, é passar essa mensagem, é realizar este trabalho, é oferecer este serviço, é estender a mão para essa pessoa, faça. Porque se você estiver alinhada com Deus, nada mais importa. Você estará no lugar certo, na hora certa. E tudo vai conspirar a favor. Porque quando a gente está alinhado com o propósito divino, tudo conspira a favor. E quando a gente está fazendo uma coisa e a gente vê que nada conspira a favor, tenha a humildade de parar e falar assim, opa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que sem querer eu estou me desviando do meu propósito e não estou percebendo? Aí você faz o quê? Uma prece. Deus, me dá um sinal se eu estou no caminho certo ou se eu estiver me desviando. Me mostra o caminho certo, dissolve a ilusão e me mostra a verdade. Porque o problema não está nos outros, o problema está em nós. Às vezes a gente se desvia sem querer, sem perceber. A gente, sabe quando a gente entra no mar, que você está aqui batendo papo com um amigo, quando você olha você já está lá embaixo e você nem se deu conta que a correnteza te carregou? Às vezes isso acontece com a gente. Não tem problema, é humano. Mas pede ajuda e fala, opa, olha aqui onde eu tô, deixa eu voltar para onde eu estava antes, porque eu sei que aquele ponto que eu estava era o ponto certo. Então é isso, meus queridos. Então vamos nos abrir para o nosso propósito divino através do nosso termômetro interior. Lembra, o ponto mais alto do termômetro é a gratidão. Mas o satisfeito ou muito satisfeito já é um indício que você está super no caminho certo. Então, é isso que a gente está, conectado ao nosso propósito. E o propósito de cada um de nós é diferente. E ter a sabedoria para entender e aceitar o nosso propósito também é uma coisa importante. Se eu quisesse desenhar como a Kiana, eu jamais ia conseguir, porque isso não está na minha habilidade. Mas eu tenho a alegria de poder admirar um trabalho daquele, mas tudo é divino, porque eu não tenho... Gente, meus alunos sabem disso, no curso de Ho'oponopono, para desenhar o bonequinho, Deus ajude no meu desenho. É um desenho horrível, mas eu tenho uma habilidade de me comunicar bem. Eu adoro dar aula, eu gosto de ensinar. Então eu sei que eu consigo passar informação, me expressar de um jeito que dê para entender. Mas sou péssima desenhista. E olha que eu tenho uma mãe desenhista. Minha mãe desenha maravilhosamente bem. Minha mãe é formada em desenho industrial. Eu não nasci com esse talento. Não tenho talento nenhum para desenhar. Nem para desenhar e nem para cantar. Cantar eu sou um desastre. Eu amo dançar, tenho um ótimo ouvido, tenho ritmo, danço bem, mas não canto nada. Então, às vezes, a gente tem que entender o seguinte, gente, isso aqui o que não é para mim, deixa eu olhar para o que eu tenho, deixa eu olhar por onde o meu propósito divino está me levando. Então, vamos nos lembrar que nós somos instrumentos divinos, porque Deus vive dentro de cada um de nós, Deus vive dentro de cada um de vocês. E tenha o propósito divino é a gente ser útil a Deus. Se você vai ser útil a Deus trabalhando como médica, trabalhando numa repartição pública, criando seus filhos, ajudando alguém na rua, não importa, todos nós temos um mundo de tudo importante. Se você está vivendo o seu propósito divino, quando você cria uma roupa, você cria uma bijuteria bonita, quando você é um escultor e esculpe, um ator, uma atriz. Gente, o propósito divino se manifesta por milhões de formas. O que a gente precisa é, pelo termômetro do coração, saber aonde está o nosso. E
e abraçá-lo. E lembra do que eu falei, se você estiver precisando fechar um ciclo, feche, não tenha medo. Confie em Deus, confie no fluxo da vida. Porque se você estiver fechando esse ciclo para abrir um que vai te conectar ao teu propósito divino, e isso é uma coisa que está acontecendo com muitas pessoas agora em 2020, muitas pessoas estão sendo convocadas ao propósito divino neste momento de transição planetária. Gente, abraça a oportunidade, se abre para ela, porque vai ser muito mais fácil. Porque agora é tudo muito mais rápido. Por que é muito mais rápido? Porque não tem mais tempo. E para falar em tempo, estou terminando meus minutos aqui. Então eu queria dizer a vocês que eu quero continuar na próxima live falando dessa questão da prosperidade. Eu vou falar da prosperidade e abundância semana que vem, que hoje não deu tempo, a gente ficou focada no propósito. E dizer também a vocês que sábado que vem tem curso de Ho'oponopono, que vai ser muito bacana, é aula única. Se alguém tiver interesse no curso de Ho'oponopono, manda mensagem no direct, me manda mensagem pelo WhatsApp. Quem quiser receber as dicas positivas, é só me mandar o nome completo e me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu adiciono vocês nas dicas positivas. E vamos abraçar os nossos propósitos divinos e tudo aquilo que nos aproxima deles, para que a gente possa, com paciência e humildade, caminhar pelo nosso labirinto e chegar lá no núcleo e encontrar a nossa própria luz, porque a gente vai descobrir que ele sempre esteve lá. O propósito divino não é nada externo, ele já vive aqui dentro. Ó. A gente só precisa olhar cada vez mais para dentro. E eu afirmo a vocês, vocês estão aqui agora, significa que vocês já estão se conectando ao propósito divino de vocês, senão vocês não estariam aqui agora ouvindo sobre isso. Se você está ouvindo essas palavras agora, ou a pessoa que estiver assistindo esse vídeo depois da live, que estiver ouvindo essas palavras, que sentiu atração para ver o vídeo, significa que você já está se alinhando ao seu propósito divino. E para fechar a indicação da live de hoje, eu recomendo a todos para ler um livro chamado A Profecia Celestina, que fala das sincronicidades cósmicas e também da gente encontrar nosso propósito divino. É um livro leve, é uma ficção com muitos ensinamentos verdadeiros. É um livro que eleva a nossa frequência e que faz a gente se abrir para essas coisas novas maravilhosas. Então, gente, eu desejo a vocês muita, muita luz, gratidão pela audiência. Eu, quando estou aqui fazendo a live, o meu termômetro interior está lá na gratidão. Então, assim eu tenho certeza que eu estou fazendo certo. Porque se não tivesse na gratidão, eu saberia que eu não estaria cumprindo bem meu trabalho, ou que o meu trabalho não seria exatamente aqui, né? Como eu estou sentindo isso, eu entendo que eu estou alinhada ao meu propósito divino. E que nós estamos conectados, porque vocês não estão me ouvindo à toa. A gente está aqui trocando, eu fico vendo os comentários de vocês. Tem uma troca energética quando a gente está aqui. Então nada é por acaso, gente. Não existe acaso. Tudo é sincronicidade cósmica. Então vamos abraçar nossos propósitos divinos e seguir nessa caminhada juntos. Porque cada um de nós tem muito para oferecer. Porque a divindade vive dentro de todos nós. Então eu queria agradecer vocês demais pela presença. Meus segundinhos daqui a pouco vão acabar aqui, porque eu já estou acompanhando aqui a minha hora. Eu sei que o meu tempinho está estourando. Mas olha, muita, muita, muita gratidão a vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar aqui. E até o nosso próximo encontro, sábado que vem às 18h30. Ou o vídeo depois vai estar disponível no YouTube. Quem puder e quiser entrar no YouTube, ativar o sininho, curtir o vídeo. Quem quiser compartilhar esse vídeo com os amigos, eu acho que é bem bacana. Vocês podem conhecer alguém que está nessa busca e está precisando ouvir essa informação também, né? Então, queridos, vejo vocês sábado que vem, curso de Ho'oponopono. Quem quiser vir é só falar e nós vamos nos falando. Gratidão, paz e bem. Aloha para todo mundo.